Boa noite, colegas. Sejam bem-vindos ao nosso 10º encontro, hoje, dia 16 de junho de 2026, 19 horas e 5 minutos. Nós vamos iniciar o nosso 10º encontro. Já estamos encaminhando para o final da nossa jornada, só teremos ainda mais 2 pequenos encontros de 1h40, né? E no 11º encontro, nós vamos ter um compartilhamento da professora, diretora, da Andrea, que foi para o Chile, ganhando o mundo, contando um pouco da sua experiência, do que ela vivenciou lá, de como que foi o seu curso, de como que é a educação chilena, né? O que pode ser implementado de bom aqui nas nossas escolas, algo propositivo, que a gente pode sim fazer em nossas escolas e também ter um conhecimento de uma educação de um outro país, de como que é o andamento. E com certeza também colocar o que a gente possui de bom em relação a eles lá, né? Então, Andréia, vai ser aproximadamente 20 minutos, né, 25 minutos. Se você precisar de ajuda, eu posso lhe ajudar, porque estive lá no primeiro momento, tá? Fique bem à vontade lá no 11º encontro, porque nós teremos 2 salas em conjunto, tá? Então, nós teremos a nossa sala e também a sala da professora Ana. Eu não a conheço pessoalmente, mas a gente vai conversando para organizar esse roteiro do 11º encontro. Hoje nós vamos tratar do assunto conversas difíceis na escola. Oi, Girei, pode falar. André, só uma dúvida. Com esses 12 encontros aí, qual a quantidade de faltas que pode ter? São 2 encontros? Na verdade, é 75%. Se a gente fizer conta, dá 3, né? Mas não é legal faltar, né, Girei? Não, mas só para mim saber como que... Então Olá, são Marisa. Sim. 12 vai... De 12 vai 2 é tranquilo, então vai dar 80. Boa noite, desculpe o atraso. Meu relógio da Sim. cozinha estava atrasado. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus. Porque a certificação provavelmente vai colocar essa porcentagem depois, né? Porque é um certificado próprio da secretaria. Lógico que, no mínimo, precisa ter 75%, mas é legal a gente participar, estar aqui com os colegas, ouvi-los e também estar propondo algo sempre positivo para que a gente consiga ter a sala cheia. Oi, Andréia. As implementações que a gente fizer, a gente vai também fazer a apresentação? Sim, provavelmente o 12º encontro, eles não nos repassaram, mas acredito que será a apresentação das implementações, tá? Então, nesse 12º encontro, como de costume, sempre é apresentar o que cada diretor fez na sua implementação e as ações desenvolvidas na escola. E como é a família na escola, provavelmente será o nosso roteiro no 12º encontro, que vai ser um encontro um pouquinho maior, cerca de 2 horas, para que todo mundo consiga fazer a sua apresentação e também colocar exatamente todas as ações que foi desenvolvido na escola. Para a gente também é um compartilhamento, na verdade, de ideias para ir promovendo nos próximos anos, né? Então, não deixem para a última hora, né? Por isso que é bacana o portfólio de vocês estar bem organizado, tá bonitinho. Até eu coloquei novamente hoje para vocês. Não é minha função, mas eu estou ajudando vocês porque eu sei que o tempo também é curto para todo mundo. E muitas vezes sobra um tempinho, eu vou ajustando algumas coisas, fazendo coloridinho, tentando ajustar, para que vocês também diminuam o tempo e saibam exatamente aquilo que precisa fazer no portfólio. Eu acho que esse pouquinho também a gente pode colaborar. Como transformar conflitos em oportunidades de fortalecimento das relações? Então, esse é o nosso tema de hoje. E aí, a gente também, como de costume, né?
a gente sempre está apresentando um pouquinho do seu portfólio para apresentar o trabalho que está desenvolvendo e todas as atividades do encontro passado que a gente elabora, para cada um estar relembrando aquilo que a gente fez e também mostrando o que o colega está fazendo, para que a gente conecte um encontro com o outro, e esse encontro vem exatamente de encontro com aquele passado, que foi o nono, que trabalha justamente sobre conversas, diálogos, o que a gente pretende fazer, como fazer, e hoje mais direcionada a conversas difíceis, tá? Então, hoje a nossa colega Nair, você quer que eu compartilhe aqui, Nair, o seu portfólio? Vai Pode? fazer vai fazer a apresentaçãozinha e também mostrar um pouquinho do seu portfólio. Tá. Pode falar, Nair. Então, eu coloquei esse lugar maravilhoso aqui, porque eu fico pensando que se for para refletir alguma coisa, tem que ser num lugar prazeroso, né? E na minha idade, né, 64 anos, eu sonho com isso todo dia, me aposentar, aproveitar um pouquinho. Eu sou diretora auxiliar do Colégio Lisímaco. Eu sou auxiliar da nossa Andréia Salomão, que está aqui, tá? Aqui, olha, eu comecei o magistério mesmo tarde até, em 97, quando eu passei no concurso, mas eu já dava aula em colégios particulares antes, né? Quando eu vi que eu dava aula manhã, tarde e noite, 60 horas aula, eu passei no outro concurso do estado, aí parei, também tive meu filho, o Rafael, e saí do Alto Boqueirão, que era um lugar aqui, saí de São José dos Pinhais, fui para o Alto Boqueirão, e dali eu vim para o Lisímaco, e não saí mais. Me apaixonei pelo ambiente, pelos alunos e tal. E meu contato com a direção foi há 2 anos, quando a Andréia assumiu a direção na escola, porque o outro diretor foi exonerado. Aí veio ela, e graças a Deus, não é porque ela está aqui não, eu sempre falo para todo mundo, ela fez umas grandes mudanças na escola e eu estou com ela até ainda, né, André? Que legal, né, Andréia? Ela é uma ótima gestora. O Colégio Lisímaco é essa coisa linda e maravilhosa que vocês estão vendo. Tá? Essa é a pintura praticamente original dele. Ele foi inaugurado em 1946, na época da Segunda Guerra. Ele foi antes, tá? Ele foi em 1935, mas como teve todos aqueles problemas de guerra e tal, aí e foram vários diretores e diretores. O que eu sinto muito ali, André e meus colegas, é que esse colégio ele tinha muitas obras de artes, ele tinha a edificação fora é igual, tá? Mas dentro ele tinha muitas coisas que eu vi, de repente parece que era descarte, que não era coisa importante, né? E foi sumindo. Aí a administração que começou mesmo em decorrência da exoneração foi com a Andréa. Então, em pouco tempo, eu pude perceber também e conhecer o que realmente é administrar. Não é, escola não é sua. A escola é para os alunos, para a comunidade, e pensar nela, né? É esse lindo colégio aí. Eu gosto muito dessa foto, eu preciso falar para vocês porque eu gosto muito dessa foto. Eu sempre fui uma professora assim, ó. Sabe, essas meninas já estão todas formadas, né? Essa daqui, por exemplo, a que está aqui em cima, abraçadinha com outra, ela é a nossa professora de física na escola, uma das melhores professoras de física que eu conheço. E não é porque foi minha aluna, não. E eu sempre fui isso aqui, ó. Vocês vão me ver na rua de bermuda, meinha colorida, é essa Nair ainda até hoje. Eu sou muito assídua, e a Andréia pode confirmar isso. Eu sou muito sincera também, que eu tenho que falar, não levo para casa. Original, é isso aí que eu sou. Eu não mudo. E competente. Eu me acho competente naquilo que eu sou em sala de aula. Eu estou aprendendo a ser competente com a Andréia ainda. E eu sou uma coisa que ninguém... Eu não consigo largar, tá, pessoal? É de ser amorosa. Quando eu gosto das pessoas. Então, aqui sou eu. Aqui nas minhas expectativas para esse curso, na verdade, para mim foi bem difícil, porque eu tenho, sei lá, dou aula também, né?
Então, formação de liderança, fortalecer o sentimento de equipe, de aprendizagem, troca de experiências. E no final, aqui que eu espero é ter conhecido outros ambientes com narrativas diversas. Por exemplo, eu estou muito surpresa com vocês, os outros diretores, dizerem até o número de alunos que tem na escola de vocês, né? Que eu vejo que a nossa escola ela é muito grande quando a gente fala em número de alunos, mas eu vejo que vocês têm os mesmos problemas que a gente tem, tanto grande como pequena, a escola sempre. E eu penso, Tá, tudo bem. E eu penso em concretizar isso aqui. E olha, a diretora auxiliar, a diretora geral do Colégio de Paranaguá, a gente acabou se tornando amigas. Pena que o colégio pegou fogo, né? Mas fazendo curso, eu adoro fazer curso, tá? E oratória apenas, pena que acabou a disciplina de oratória, porque era a menina dos meus olhos. O que ainda fica concentrado na minha gestão? Eu digo minha, mas eu sou compartilhada, né? Eu acho que a situação de indisciplina ainda fica. E não é indisciplina só dos alunos, é indisciplina dos pais. Esses daí é o meu tormento. Não dá para falar com o filho, não dá para chamar atenção, não dá para falar por que está faltando. E essa indisciplina também não é só de aluno. Que conversa importante ter adiado? Eu adio bastante, porque eu sou, que nem eu disse para vocês, eu sou amorosa, mas sou muito bocuda. Eu sou uma pessoa que eu não meço as palavras. E a Andréia já é mais, ela vai indo conforme ela vai chegando, ela pega a pessoa. Então, os funcionários terceirizados, não dá para falar com eles, não dá para fazer o mata, não dá para chamar atenção. E pedagogo também. Eu acho que pedagogo, às vezes, eu tenho o que eu tenho vontade e eu não posso fazer. Né? Até o próximo encontro eu vou compartilhar, delegar demandas. Isso aí é um projeto que eu também faço. Eu vi no da André, que ela fez praticamente as mesmas coisas, né, André? Promover uma escuta com os estudantes, de baixa frequência com os estudantes. Com os pais, eu acho que é mais difícil. Conduzir uma conversa sobre o motivo de não virem para a escola. Isso? Qual o motivo? Eles já sabem a resposta, e a gente também. Mas o que fazer para mudar? Né? Levantar evidências. E criar um combinado, sabe? Eu acho que tudo no adolescente, porque lá é muito adolescente, tem as crianças à tarde, mas também já estão na fase de adolescência, no 9º ano, né? Mas tentar, eu acho que ainda tem conserto, apesar de que eu acho que sempre que a gente fala assim, daí já tem 64 anos na tua época, a minha época não é a mesma, a minha época é do mimeógrafo, né? Da máquina de escrever, é lógico que tem muito mais facilidade para eles hoje, mas eu acho que tem muito menos tempo de aprendizado do que pegar um livro, né? A gente pesquisava, não estou dizendo que facilitou a nossa vida, facilitou, nós sabemos usar, não sei, né? Eu acho que falta alguma coisa ali ainda para se concretizar. E esse fluxo escolar também ele demanda de quê? A irresponsabilidade dos pais também. Eles jogam tudo para nós, né? Desde a educação dos filhos, o que a gente vai fazer com os filhos deles, o que pode fazer de melhor, e não é nossa responsabilidade essa, né? A gente deixa de dar aula para poder... Eu acredito que as famílias, voltando para a escola, elas vão entender o funcionamento da escola de hoje. Né? Muitas vezes os pais não aceitam aquilo que a gente coloca para os próprios filhos, entendendo como algo errado, e muito pelo contrário, a gente, quando cobra os filhos, é porque os filhos realmente precisam ser cobrados. Muito bem, Nair. Tá, mas como ninguém fez nada aqui, eu estou fazendo para mim mesma, tá? Parabéns. Então tá bom, vamos fazer isso. Nair. Parabéns, não é difícil, tá? Então, Nair, eu vou falar então bem rapidinho da historinha. É o professor Meurer. Meurer? Ele trabalhava aí no Lisímaco, e ele me contou a história, porque ele assiste os vídeos. Hoje ele é o nosso tutor, né? O nosso... É o diretor formador, ele está no núcleo de 2 vizinhos, e ele contou a história do carinho, por isso que eu falei que iria contar um outro dia, um outro momento, e hoje eu vou te falar. E ele contou a história do Lisímaco, sim, ele era muito feliz trabalhando aí, e mandou um abraço para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Dá um abraço nele também. Será entregue, segunda-feira. Tá bom. Então tá bom. Vamos lá, gente. Continuando aqui,
Ó, eu só vou mostrar aqui para vocês o que eu ainda coloquei, ó. Eu deixei isso daqui. Eu fiz também essa parte colorida, que é para dar uma cara diferente, mas que são os mesmos questionamentos que nós encontramos nessas questões propositivas aqui, tá? O link dos dois estudos de caso, na verdade, vai ser um só, e lá dentro vai clicar nos dois, que tem o 1 e o estudo de caso 2. E aqui também tem essa outra tarefinha que nas próximas semanas vão me comprometer com. E aí que é o assunto que a gente vai trabalhar, que também vem de encontro lá que a Anair colocou sobre os terceirizados, que é as conversas difíceis, né? É o que a gente vai trabalhar hoje. Os objetivos, então, do nosso encontro de hoje. Quer ler para nós, Solange? Compreender por que determinadas conversas se tornam difíceis no contexto escolar. Reconhecer estratégias de mediação que favorecem diálogos produtivos. Aplicar ferramentas de análise de conflitos para fortalecer relações e apoiar a tomada de decisão da gestão escolar. Então, é exatamente isso. Nós vamos tentar entender por que muitas das conversas elas se tornam difíceis dentro do contexto escolar, né? Nós precisamos também reconhecer quais estratégias a gente precisa utilizar em determinados momentos para que favoreçam essas conversas, e também elas podem se tornar uma forma positiva, tá? Criar laços de confiança, laços profissionais, e para entender também e como aplicar essas ferramentas para que a gente consiga reverter isso em benefício, não somente como uma forma de cobrança, punição. Esse é o nosso objetivos principais do nosso encontro de hoje. Então, gostaria que alguém falasse, tá? Se ninguém vai falar, eu vou daí chamar alguém. Qual conversa você está adiando na sua escola? E por quê? Quem gostaria de falar? Qual conversa? Eu vou lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, Girlei. Já que ninguém vai falar, eu vou falar. Então, André, na escola a gente tem várias situações, né, que são bem complicadas para a gente falar, para a gente conversar, principalmente quando essa conversa ela se trata de professores. E aqui na escola eu tenho, não vou citar o fato meio por cima para não ficar só cita sem problemas. O maior problema conflito. que eu tenho aqui, eu tenho muitos professores que têm filhos que estudam na escola. Muitos professores que os próprios filhos estudam na escola. E aí, ele age com o filho do outro de uma forma e com o filho dele de outra forma. A gente tem que deveria ser algo bacana ter o filho na escola, né? Entendeu? Tipo assim, o meu filho tem que tirar nota 10 na minha disciplina também. Mas o filho do outro, quase nenhum fica com nota 10. Quase todos os filhos. Então, pensa em conversas difíceis que a gente tem nesse sentido, entendeu? Então, eu acho muito difícil esse tipo de conversa, quando a gente tem que ter esse tipo de conversa que envolve coisas familiares no meio, é uma conversa muito difícil. É uma conversa que eu já adiei, e é por isso até que eu falei que eu já adiei, tive que fazer, já adiei na escola, porque quando existe um conflito familiar dentro da história e dentro da escola com professores, filhos, alunos, a situação é mais complicada ainda para a gente. Muito difícil, com certeza, Girei, porque a professora, quem sabe, não está olhando ele como um aluno, está olhando ele como um filho. E essa separação pode ser, então, assim, no entendimento muito difícil do professor. Mas a gente vai ver algumas técnicas que à frente, que é bem interessante, que eu acredito que possa auxiliar. Até a maneira de conduzir, a maneira de falar, né, e do interpor algo. Não é ninguém que está certo, é entender o porquê que isso está se passando.
Tem mais alguém que quer comentar? Marisa, quer falar alguma coisa? Assim como o Dirley falou, eu também tenho dificuldade em algumas conversas com os professores, até com os funcionários é mais tranquilo, né? Tenho meus terceirizados lá, mas eles são bem de boa também. Claro, quando tem algum problema, a gente senta, verifica. Mas assim, ó, hoje foi um dia que eu voltei pensativa para casa. Falei, a gente faz o maior esforço com essa questão de conscientizar os alunos, a importância de fazer uma prova Paraná comprometida. Daí, como não está dando certo migrar as notas para o LRCO, teve uma professora que olhou para mim, eu vou dar 2 para todo mundo. Eu falei, não vai dar, não. Eu falei, a gente baixou, eu pedi, as meninas do administrativo me ajudaram, nós abaixamos todos os relatórios em Excel, postamos no grupo para eles, é só fazer a conversão, fazer uma regra de 3, ainda coloquei lá, 1% é igual a 0,02, então é só fazer o cálculo de quanto o aluno tirou. Então, nesse sentido, sabe? E tem horas que a gente fica assim, meu Deus, né? Dá a impressão que a gente está nadando contra a maré. Hoje foi um desse dia que eu voltei para casa pensativa. Estava até comentando isso agora ali, um pouquinho antes da aula com meu marido e com meu filho, que meu filho também é professor, né? Eu falei, filho, como é que tá? Você já retomou a prova Paraná com teus alunos lá na tua escola? Então, assim, são nesse sentido. Então, nesse dia você respira fundo e vamos lá. Não, nós vamos fazer, vai dar certo. Talvez não conseguimos fazer dentro do prazo, né, que está estabelecido, nem demorar um pouquinho mais, mas é preciso. É uma coisa, porque senão, o que adianta, né? A gente falar assim, é importante a prova, mas daí os professores tratam dessa forma? Então, assim, vai ter algo bem assim, eu andei lendo antes um pouquinho também de algumas coisas, a gente pode utilizar da seguinte maneira, professora, eu acho que os nossos pontos de vista estão diferentes. Por que você entende que tem que dar 2? Aí esse questionamento já faz uma abertura, não faz uma fala assim, rude, vamos colocar nesse sentido. Não, né? mas eu estou dizendo aqui para vocês. Palavra agora, sim, eu não falei para ela de cara assim, não vai sim, tem que dar, né? Mas a vontade mas, assim, na cabeça da gente é responder isso, mas enfim, não, mas eu não respondi dessa forma, não. Não, eu me fugi a palavra. Eu falei, professora, pode demorar um pouquinho mais, se quiser aguardar mais um pouco para sair a migração das notas, mas assim, visando que vocês estavam agoniados em fechar o bloco, nós facilitamos colocando ali a planilha para vocês, foi dessa forma que eu coloquei. Mas assim, confesso, fiquei muito chateada. Então tá, hoje vamos tentar ver algumas situações. Pode ler para nós aqui a citação, Marisa? Uma conversa difícil reside no fato de os envolvidos se julgarem certos em uma situação. Mas, na verdade, a questão não reside no fato de ter ou não ter razão, mas sim nas percepções, interpretações e valores de ambos os lados. Luiz, 2022, página 84. Isso. Então, ninguém está certo e ninguém está errado, né? A gente sempre precisa chegar num consenso de entendimento de contribuições para que a gente consiga prosseguir. E a maneira mais correta é a contribuição de todas as partes envolvidas para que isso realmente aconteça. Conflito é o problema? Nem todo conflito é negativo. Muitas vezes ele revela necessidades, expectativas e percepções que precisam ser compreendidas. O conflito faz parte do cotidiano escolar e surge quando diferentes percepções, necessidades e expectativas se encontram, embora frequentemente sejam vistos como um problema. Podem tornar-se oportunidades de diálogo, aprendizagem e fortalecimento nas relações, quando conduzido de formas respeitosas e colaborativas. Continuando. O que geralmente acontece quando uma conversa necessária é adiada? Nair, se você tem uma conversa difícil e ela é adiada, o que você acha que isso pode acontecer?
uma bola de neve gigante. Eu não vou estar feliz por não estar falando, e o problema vai aumentando. Assim, que não disse, eu sou uma pessoa que ainda estou me disciplinando para falar com outras pessoas, sabe? Porque eu não sou uma pessoa também fácil de lidar, não. Mas eu vejo que eu estou aprendendo bastante. A Andréia está me ensinando bastante. Calma, Nair, vai lá, veja isso, deixa que eu falo. Por quê? Quando a gente deixa essa conversa, eu tenho várias vontades, que nem os nossos diretores estavam falando aqui, de falar aquilo que eu penso realmente, aquilo que eu acho, e nem sei se sempre eu estou certa, né? Porque também não estou falando que eu estou certa. Mas quando você adia uma conversa, você fica angustiado, a pessoa acha que está fazendo ainda certo, você não conseguiu dialogar, você não conseguiu colocar o que está acontecendo para ela, ela também não teve tempo de refletir, e você acabou ficando ali, empacado também. De uma forma ou de outra, não foi para frente, não progrediu, não crescemos, né? Sim. Então, agora, bem rapidinho, mais alguém para compartilhar? E os demais coloquem no chat, sim, tu já vai falando, né? Os demais colocam no chat o que vocês pensam que geralmente acontece, qual a percepção de vocês do que pode acontecer ou do que acontece quando a conversa que é necessária é adiada. Então, vão colocando no chat lá, todo mundo lá, para daí depois a gente fazer um pequeno spoiler sobre as palavras. Pode falar, André. É que, assim, eu vejo que a conversa difícil que a gente tem no trabalho é diferente da conversa difícil que a gente vai ter na casa da gente com a família da gente, né? Por isso que primeiro a gente precisa ter sempre as evidências, né? E pensar assim, que a partir dessa conversa, o que pode gerar, né? Se ela pode, assim, aumentar o problema, ou se ele pode, assim, a gente buscar uma resolução, né, do conflito. E eu e a Nair, a gente trabalha muito junto, assim, né? Nair sabe de tudo mesmo, assim. Às vezes que eu vou por alguma coisa conversar com alguém, ela tá junto, né? Na maior parte das vezes, né? Até com as famílias, isso e aquilo. Porque é importante a gente também ter sempre uma pessoa junto com a gente, porque isso fortalece, né? Então, Com assim, eu e a Nair, certeza. a gente, né, tá sempre juntas, assim. A gente é diferente, mas a gente tá sempre juntas, né, Nair? E eu acho que é isso que, assim, como eu vivenciei algumas gestões que elas tinham essa questão, né, que assim, a conversa é difícil, ou então é na frente de todo mundo, né, mas é muito diferente da gente ter uma conversa, a gente está no ambiente profissional, né, então por isso que a gente tem que ter, assim, delimitado, né, ter até algumas estratégias para que, assim, esse problema ele não se intensifique, né, mas que a gente vá buscando a resolução dele, né. E o que você acha, assim, principal? Ó, assim, bem objetivo. Eu não conversei, o que você acha que isso pode... qual a percepção que você entende, assim, se você não realizar essa conversa lá no ambiente escolar? É que assim, eu acho que depende do público, né, da Isso, situação, mas normalmente gera fofoca, né. isso. Fofoca Boatos. e boatos, né, então, assim, por isso que a gente sempre tem que ser o máximo, assim, discreto, né, e Isso. porque geralmente, assim, se, né, você não tem naquele momento, né, é claro que como a gente tem muitas demandas, né, então a gente sempre vai nas que são mais, ali, nos que podem gerar maior problema. Mas eu vejo isso, que se a gente não age nesse momento, acaba, né, assim, boatos, fofocas, né, e outras coisas. Exatamente. Então, lá a Solange colocou constrangimento, tá? Eu vou passar pela pessoa, eu sei o que a pessoa poderia ou pode ter feito, não adianta a gente apontar o dedo sem saber realmente, através do diálogo, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? A pessoa também pode pensar assim, será que o diretor não fala comigo porque aconteceu tal situação? Então, isso também gera um constrangimento.
A consequência, segundo o que a Francis colocou lá, as consequências de situações vão aumentando, com certeza, porque ninguém conversa, ninguém fala sobre o assunto, né? E dificultando ainda mais a solução da situação, ou seja, o conflito vai aumentando. E nós não podemos esquecer que todas essas partes, e a Nair colocou lá, haverá desgaste emocional para todos, que é uma coisa muito interessante. E aí vem uma palavra-chave para tudo isso daqui que a gente está colocando, que todos também devem estar pensando em situações que já ocorreu ou que está acontecendo na escola, porque a escola é viva, a escola ela é um lugar onde que tem várias pessoas, seres humanos pensando de forma diferente, e aí vem uma palavra que com certeza vocês também devem pensar, como que fica o clima escolar, né? De que maneira com que esse clima escolar fica com determinadas situações que geralmente poderiam ter sido resolvido com uma conversa. Lógico, mas a conversa precisa ter um direcionamento. A conversa precisa ser de falas assertivas, porque muitas vezes pode ter um outro entendimento. E eu vou aqui também relatar, vou colocar algo meu. Muitas vezes eu quero falar alguma coisa, mas eu não sou tão assertivo. Eu sei o que eu gostaria, mas eu não consigo muitas vezes deixar claro para a pessoa aquilo que eu gostaria. E isso muitas vezes a gente pensa de uma maneira diferente, né? E não deixa muito claro para a pessoa aquilo que você está pensando ou de que forma que está pensando. Daí acontece algo de errado e a pessoa falou, não, diretor, você não me falou dessa maneira, eu tive outro entendimento. Então, a assertividade da maneira que você vai conduzir e falar também influencia muito nesse sentido. Muito bem. Falta de confiança, né? Existem vários fatores. Aqui tem um método chamado de Harvard. Esse método, eu vou deixar o link para vocês ter esse conhecimento e também ter esse documento. Eu vou deixar aqui no chat para vocês. Copiem e guardem para vocês fazerem uma leitura bem... Você tem alguém que já conhece? Tem alguém que já conhece ou não? Ninguém conhece? Tá? Então, esse método, ele coloca um método de 3 diálogos de conversas difíceis. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Vou aumentar um pouquinho. Zoom. Então, essa aqui ela foi criada em 1981 numa faculdade de Direito de Harvard. Tá? E as 3 conversas difíceis que tem estão exatamente aqui. O diálogo do que aconteceu, o diálogo dos sentimentos e o diálogo da identidade, tá? Que seriam o seguinte, o que menciona o seguinte: primeiro diálogo, o que aconteceu, ocorre de forma interna quanto externa. Diz respeito a discordâncias em relação ao que aconteceu e ao que deveria ter acontecido, tá? Aí vem, gira em torno de algumas perguntas, Thaís. Quem disse isso? Quem disse o quê? Quem está certo? Quem está errado? De quem é a culpa? E aí tem o diálogo dos sentimentos, que diz o que se sente em determinado momento, tá? A forma e a opção de não se comunicar adequadamente, né? E observar com profundidade os sentimentos a fim de compreendê-lo. Isso provoca conversas difíceis. E o outro diálogo da entidade, o conflito acontece internamente, pois todo mundo, tá, nunca se vê como errado. Será que sou eu o incompetente? Tá? Então, isso é um diálogo de identidade. Quando o conflito, ambas as pessoas se encontram de forma
questão certa e que a outra pessoa sempre está errada. Então, eu vou deixar esse documento para vocês fazerem uma leitura, são 8 páginas, é muito bacana, tá? E eu acredito que vai acrescentar bastante para vocês, copiem do chat, deixem um salvo no computador de vocês para que vocês possam usar isso, tá? Então, aqui, o diálogo do que aconteceu, segundo os métodos de Harvard, ele diz respeito à discordância com relação ao que aconteceu, o que deveria ter acontecido. Gira em torno de perguntas tais como: quem disse isso? Quem está certo? Quem está errado? De quem é a culpa? É dessa maneira que o diretor deve agir? Não, tá? Porque se você está colocando dessa maneira, quem que disse isso? Quem que está certo? Aí você já está fazendo questionamentos antes de ter uma escuta, de você conversar, de você ter evidências, de você ouvir e entender ambas as partes. O diálogo do sentimento, né, que diz respeito ao que se sente naquele determinado momento, e daí vem questionamentos da seguinte maneira: os sentimentos envolvidos no conflito são legítimos, porque eu estou certo, fulano está errado, o aluno está errado, né? Será que são aceitáveis? É mais fácil não os expor ou guardá-los, tá? E o último diálogo da identidade é o conflito está na própria identidade, ou seja, na forma como a pessoa se vê e se identifica. Será que sou eu uma pessoa boa ou má? Como um conflito afeta a minha autoimagem, o meu amor próprio e o sentido de quem sou no mundo? Tá? Então, esse conflito da identidade, eu acredito que é o mais difícil da gente fazer a compreensão, porque você precisa entender como a pessoa se sente para que você possa, através desse diálogo e dessa conversa, trazer para dentro da pessoa algo que ela não se torna sempre culpada ou que não culpe o outro por um motivo qualquer, tá? E essas são as ferramentas importantes que um diretor da escola, ou para qualquer outro profissional que precisa se comunicar com empatia, afetividade, efetividade, assertividade, possa utilizar, tá? Então, buscando sempre uma posição que a gente está aprendendo, dialogando, e contrapondo essas oposições de uma maneira com que a gente consiga fazer com que não seja de uma forma punitiva, agressiva, indicativa, e sim escutando, dialogando e colocando através do ponto de percepção uma maneira diferente de conduzir. Muitas vezes discutimos apenas os fatos e ignoramos sentimentos e identidades, tá? Agora aqui, comportamentos que dificultam a gestão construtiva de conflitos, tá? Eu gostaria que vocês analisassem, pensassem um pouquinho o que dificulta comportamentos de mediação, tá? Vocês estão lá num conflito. O que dificulta e reconhece como comportamentos que dificultam a mediação, tá? O foco é analisar comportamentos recorrentes que acontecem na escola, não identificando culpados. E quando a gente faz essa abordagem, não buscar culpados, apenas investigar percepções, necessidades e ampliação de possibilidades de diálogo. Então, olha aqui, suposição da verdade.
Troque a ideia de verdade e de estar certo para tentar compreender as percepções e valores de ambos os lados. Tá? A Marisa chega lá, porque isso aqui. Mas isso é verdade? Então, trocar essa verdade, né? E de estar certo para compreender e fazer as percepções de ambos os lados. Invenção de intenção, da intenção. Diferencia intenção de impacto. Por exemplo, qual é a intenção que está sendo feito algo? Imagina isso, qual o impacto que isso vai acontecer e que vai gerar? O que isso vai proporcionar? Estrutura da culpa. Achar que o problema é o outro e nunca achar que o problema pode ser você, a gente, eu, tá? Então, nunca vamos apontar o dedo para alguém sem entender a situação do porquê está acontecendo isso, tá? Qual desses comportamentos costuma aparecer mais na sua escola? Francis, agora é a sua vez. Qual desses comportamentos? Suposição da verdade, invenção da intenção ou estrutura da culpa? Nós estamos ouvindo, Francis. Não, estou analisando. Ah, tá. Achei que estava com o microfone. Eu estou aqui analisando. Porque quando está falando em conflito, é que eu estou passando por uma situação de conflito tão gritante aqui na minha escola, mas não é com a minha escola em si, é porque a minha escola é dualidade, sabe? Então, é difícil. E aí, o senhor estava falando, eu estava analisando essas 3 situações na minha situação de dualidade. Mas eu sei que o assunto aqui é referente à nossa situação da nossa escola, nossa realidade quanto, né, rede estadual aqui. E eu falo aqui, acho que esse achar que o problema é do outro, é do outro, ou é o outro, né? Eu tenho, né, essa situação aqui, em alguma situação com o professor, sabe? Alguma situação que está acontecendo com o professor na sala, que a gente precisa estar chamando a atenção, às vezes até mesmo que um aluno fica fora da sala de aula, e a gente chega lá para observar a situação, aí vai ver a metodologia, a forma que está sendo dada, até aí eu fico imaginando, até eu sairia da sala de aula, aí a gente vai chamar a atenção, assim, não chamar a atenção, conversar com um jeito, com o professor, em outro momento, alguma situação assim, e aí o problema sempre é o aluno, é o outro, sempre é o outro. Né? Então, isso é o mais frequente que acontece aqui comigo, é essa situação, sabe? Não com todos, né? Eu tenho aqui para colocar alguns. Muito bem. Eu acredito que é a maioria, né? Uhum. É sempre pensar que o outro é o problema na escola e que a gente aponta o dedo, por exemplo, o problema é o fulano, o problema é o ciclano, mas não é assim. E para a gente gerar esse conflito, a gente precisa exatamente, de novo, ter uma escuta ativa bem de ambas as partes, para tentar fazer com que haja evidências claras e entender o porquê que o aluno não quer estar dentro da sala de aula, o porquê que o professor ele age daquela maneira com determinado aluno, que é o caso do Gilei, e com outro determinado aluno não. Todos esses conflitos a gente precisa entender. E a gente precisa, sim, depois das evidências, tentar fazer com que a gente consiga fazer com assertividade essa gestão desse conflito, ou seja, ter a conversa difícil. Aqui as ferramentas que o gestor mediador, de acordo com o método de Harvard, tá? Que está adaptado para a sua escola. Então, aqui nós temos alguns métodos
que segue num fluxo para que a gente consiga trabalhar, fazer com que a gente possa desenvolver na nossa escola, tá? E que vocês também podem, com certeza, estar aplicando nas escolas de vocês. Primeiro passo, né? Prepare-se. O que é esse prepare-se? Ele é compreender uma situação antes de agir, né? Preparando-se, passando pelos 3 diálogos que você tem lá no início, tá? E entender o que aconteceu na minha visão, tá? E como isso pode ser planejado. E aí você pode também entender, através daquilo que você fez, elaborando qual é o impacto que isso em mim pode causar diante daquele fato ocorrido. O segundo passo, definir objetivos, né? Seria o quê? Entrar na conversa com propósito. Antes de falar, pergunte-se, qual é o meu objetivo dessa conversa? Por que eu vou lá conversar, né? Quero apenas desabafar e resolver o problema? Ou essa conversa vai ajudar a melhorar a situação? Qual é o objetivo da minha conversa que a Francis vai ter lá com o professor e posteriormente com o aluno? Para resolver e dizer que todos estão errados, que todos estão certos e cada um fique no seu canto e acabou? Ou qual é o meu propósito? O outro passo, que é o terceiro, que é apresentar o problema sem acusar, né? Então, em vez de você fez isso errado, diga, percebo que estamos vendo uma situação de maneiras diferentes, professor. Você está tendo esse seu ponto de vista e eu estou entendendo este ponto de vista. Ou estou visualizando esse problema. E aí o problema vai ser compartilhando e a gente vai entendendo e compreendendo junto como resolver. O quarto passo é escutar e investigar. Compreender antes de convencer. Tá? Durante a conversa, faça perguntas faça perguntas assim, sem interromper aquilo que ele está falando, reconhecendo os sentimentos, né? Do que está sendo proposto. E troca os julgamentos por curiosidade, para entender a fundo o que está sendo, não. Daí, de verdade, para as percepções da culpa, para que isso não haja um outro tipo de situação, e sim uma contribuição. E muito menos fazendo acusações. E o quinto passo é construir soluções em conjunto. Aí sim, é encontrar caminhos para que tudo isso consiga se resolver. A solução com acordos viáveis, tá? Não fazer um acordo assim, você, professor, faça isso, você, aluno, faça isso. Não. Eu acho que a gente precisa entender e colocar para o professor e para o aluno a mesma situação. Estou usando o professor e aluno como exemplo. E isso manter o diálogo sempre aberto para o futuro. Depois de um determinado momento, você vai lá, professor, como é que está o relacionamento? Vai lá para o aluno, está melhor dentro de sala de aula? Está entendendo? Está participando? Não precisa mais sair? O que está acontecendo? Como que está? E aí a gente vai tendo novas evidências daquilo que foi e que está acontecendo, tá? E algumas situações a gente não pode fazer, tá? Descobrir, por exemplo, quem está errado ou quem está certo. A gente tem que ter uma compreensão e restaurar as relações, principalmente quando a gente trabalha professor e aluno. Não diz a seguinte maneira: por que você desrespeitou sua professora? Você pergunta, recebi informação de que houve um momento difícil na sua aula. O que aconteceu? Por que você foi dessa maneira com a professora? A professora se sentiu desrespeitada. Porque se você vai dizendo assim, por que você desrespeitou a professora, você já está acusando ele do desrespeito. E a mesma coisa ao contrário do professor, tá?
E algumas situações também pode ser colocada quando a gente está nesse envolvimento. Professora, como você viu essa situação? O que você estava sentindo naquele momento? Né? Entendi que sua intenção era pedir ajuda, mas você não solicitou. Por quê? A mesma coisa pode ser feita para o aluno. Por que você agiu dessa maneira sem você solicitar ajuda? Sem você combinar ou falar algo para alguém? Então, essas situações são perguntas que não são ofensivas, mas que dão uma abertura de diálogo para que possa coletar evidências para ter uma conversa, tá? E no último passo ali, naquela construção de situações, que seria construir as soluções, podemos direcionar as perguntas da seguinte maneira: o que podemos fazer para evitar com que isso não aconteça novamente? E aí você coloca isso tanto para o professor como para o próprio aluno, né? E depois de tudo isso, o aluno se compromete, a professora também se compromete a agir de uma maneira diferente, e tudo isso é construído. E sem o método, aí você vai ter outras situações. Você vai procurar quem é culpado, para quem você vai aplicar a punição, você vai aumentar o conflito, não vai só o tempo vai dizer, depois o aluno retorna para a sala, a professora é a mesma que está na sala, e aí não se houve solução nenhuma, isso acontece novamente. Então, tudo isso a gente precisa entender que esse método, ele está sim para nos auxiliar. E é importante a gente observar isso como algo que possa sim contribuir para a nossa gestão e o nosso entendimento e a resolução de conflitos. Que seriam o quê? Compreender compreensões, reconhecer os sentimentos dos professores, dos alunos, identificar e fazer as contribuições necessárias, construir soluções em conjunto, que é o que o diálogo sempre está colocando, de uma forma com que a nossa fala seja de forma assertiva. Muito bem. Agora, nós vamos ter 2 estudos de caso, mas o link é o mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Esse é o estudo de caso 1, e daí quem vai ficar com o estudo de caso 2 vai clicar aqui, ó, que é outro estudo de caso, tá bom? Então vai ser o mesmo link. Eu já vou colocar esse link lá no chat para vocês já fazer a abertura e depois fazer esse estudo de caso em conjunto. Já vou colocar no chat lá para vocês fazerem a abertura. Eu acho que eu não coloquei ele para vocês editar. Só um minutinho. CED. Leitor. Editor. Concluído. Muito bem. Então, eu vou... Já está lá. Isso. Compartilhar. Permitir compartilhar com pessoas, tá? Deve ser... Não. Editor. Editor. Eu vou fazer a separação em 2 salas, tá? Nós teremos 30 minutos para fazer esse estudo de caso. E os estudos de caso que vocês vão fazer, eu vou separar, de um vai ficar no 1 e o outro vai ficar no 2. Vocês vão utilizar o método de Harvard e vocês vão fazer o estudo de caso 1. Quem ficar na sala principal? Quando a resistência se transforma em conflito. O professor não quer fazer, não quer saber do aluno, ele não quer mais dentro da sala de aula, e isso é um conflito que tem. Então, vocês vão utilizar o método de Harvard para solucionar esse problema. O segundo estudo de caso, quando a confiança entre a escola e a família se rompe. A família vai lá e dá de dedo na escola, dizendo que a escola está errada, o professor está errado, o diretor está errado. Um exemplo, tá? E aí vocês vão utilizar o método de Harvard
também para fazer esse estudo de caso. Nós teremos 30 minutos para isso, tá? 25 a 30 minutos. Eu vou separar, escolho um editor, coloquem o nome lá, e esse mesmo link vocês vão adicionar posteriormente lá no portfólio de vocês, tá bom? Então, vou dividir a sala temática em 2 salas. Alguns vão ficar na sala principal e outros vão migrar para 25 minutos. Só um minutinho. Aqui. Muito bem. Aceito o convitezinho. O que que está rindo, Andréia? Andréia estava dando risada lá de alguma coisa. Marisa também? O que está acontecendo? Não, prof, eu estava bocejando, não estava dando risada, não. Ah, bom. Aceito o convite lá. Quem mais que falta ainda? É que a França está com 2 janelinhas aqui. Muito bem, tá? Vocês é o estudo de caso 1, tá bom? Então, abrem lá, escolham alguém para fazer essa redação e vão ajustando, beleza? Eu vou ir até a outra sala e vou auxiliar eles também. Já volto aí. Pessoal, se alguém puder fazer a edição aí, que eu vou ter tô com uma mãe que tá me esperando aqui, daqui a pouquinho eu vou ter que falar com ela, se alguém de vocês puder fazer hoje. No último eu fiz, mas hoje tá complicado. Eu posso fazer leitura agora ali, se precisar já. Você escreve, Maria? Eu não gosto de escrever, não. Posso escrever, sim. Vou lá. Vai, Gilei, faz a leitura aí para nós. Então, vamos lá. Estudo de caso 1. Quando a resistência se transforma em conflito. Caso 1. Sempre fiz assim. Durante uma reunião pedagógica, a equipe gestora apresentou novas estratégias para acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Entre elas, estava a necessidade de registros mais sistemáticos e devolutivas periódicas às famílias. Após a reunião, um professor comentou com colegas que as novas orientações eram apenas mais uma forma de controlar o trabalho docente. Nos dias seguintes, ele passou a demonstrar resistência às propostas, deixou de participar de algumas discussões pedagógicas e começou a afirmar que sua experiência profissional estava sendo desconsiderada. A equipe pedagógica, por sua vez, sente que o professor não está colaborando com os encaminhamentos coletivos e teme que sua postura influencie outros colegas. O clima entre professor, a equipe pedagógica e a direção tornou-se cada vez mais tenso, dificultando o diálogo e a construção de acordos. Questões para análise e registros. O que aconteceu sem buscar culpados? Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Que aspecto da identidade profissional parecem estar ameaçados? Quais armadilhas aparecem? Suposição da verdade, invenção da intenção, estrutura da culpa. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos dos métodos de Harvard para conduzir essa conversa? Quem de nós não passou por algo parecido que atira a primeira pedra? A gente sempre tem alguns professores, né, que há alguns anos, esse ano está mais tranquilo, acho que no final do ano passado, eu tinha alguns professores que davam trabalho, assim, que tentavam até influenciar o outro de forma negativa em algumas situações. Ficava difícil para agir. Difícil, né, Marisa? Fala aí o que você quer falar. E a Francis, vai, Francis, quem tá? Então eu falo. Pode falar, Marisa. Não, eu já comecei o encontro já falando, acho que todo mundo achou que eu briguei com a professora, mas eu não briguei, eu só falei aqui. Mas enfim, né? É a resistência, é aquela situação de achar, meu Deus, está aumentando mais coisa ainda para eu fazer.
E não é, gente. A gente está tentando procurar ajudar. A questão da sistematização dos dados ali é para facilitar. Às vezes o dado está ali para ser trabalhado justamente para. A gente fica pensando, meu Deus, mas o que está errado? O que precisa ser feito? Mas está ali, é só olhar. Qual é a necessidade? O que o aluno não aprendeu? Analisa o descritor do que ele não aprendeu. Mas não querem analisar o descritor. Essa que é a verdade, né? Então, mas diga lá, Franz. Não, é bem isso mesmo que a gente estava falando, ainda não analisando ali para a gente colocar uma resposta, mas o que o Gilei falou, eu até essa questão da sala de professor, eu diminui um pouco eles de ficarem lá. Agora, não existe aqui na minha escola a sala do professor, ali fica só a sala da hora-atividade, o professor tem hora-atividade. Por quê? Acontecia isso. Era nesse momento que aquele um contaminava o outro, sabe? Aí a gente procura o quê? O lanche com os alunos, tudo lá. Tudo eu procuro fazer fora dali, sabe? Envolver eles quando não estão em sala de aula, eu tiro eles daquele ambiente, ficam todo mundo junto. Por esse motivo mesmo, de contaminação. A gente fala contamina. Aquele negativinho lá, aquele resistente, quer fazer a cabeça do outro, sabe? Meu Deus do céu. É complicado, né? Mas vamos lá, vamos responder então ali a nossa questão. O que aconteceu sem buscar culpado? Então, assim, vou começar a escrever. Após a apresentação das novas estratégias ali, o professor interpretou, ele entendeu como ele estava sendo perseguido, como estava querendo controlar o trabalho dele, né? É difícil colocar isso. O professor entendeu. Sem buscar culpados. Isso. Ele interpretou as mudanças como uma forma de controle, é isso, né? Uhum. Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Então, vamos lá. Equipe gestora. Eu vou colocar que a equipe gestora... Frustração, porque... Desvalorização, frustração. Gestora... Para a equipe gestora, o quê? Uma preocupação com um motinho, como que a gente coloca isso? Com sentimentos, preocupação com o equívoco na interpretação. É do docente, né? Do docente. Do docente, quanto o objetivo da ação. Agora, o professor... Vai ser desvalorização, frustração pelo que ele sentiu, né? Insegurança, sei lá. Que essa palavra insegurança que o Gilei colocou é a que mais... Eu falo que quando o professor resiste muito, ele é muito inseguro, medo mesmo, insegurança. Que temos que colocar essa palavra que ele falou. Seria uma insegurança na qualidade do seu trabalho? O que vocês acham? Exatamente. Na qualidade do trabalho, de não conseguir a devolutiva daquilo que é proposto, né? O objetivo do que pedem. Bem isso, gente. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Eu já vai vir de encontro muito o que a gente colocou lá na resposta de cima, né? Que aspectos da identidade parecem estar ameaçados? A capacidade, vamos colocar ali. Vamos pensar nas palavras. Tem que passar toda a desinformação do celular. E aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados. Ali, ele se sente ameaçado, ele se sente assim, a autonomia dele, né? Ele acha que ele não está tendo autonomia para isso. Coloca aí. Solange, me ajuda também. A Solange está quietinha. Solange, vou deixar você falar, eu fico falando, não deixa você falar, Solange, também, eu, Gilei.
Não, é que eu estava meio perdida aqui, não estava achando, porque estava tão pequenininho aqui, agora que eu achei. E, gente, a metodologia também, o que vocês acham? Metodologia. Autonomia docente, a metodologia. Reconhecimento, né? O quê? Desculpe, Julia, que eu não... Reconhecimento dele dentro da escola ali, que pode estar ameaçado. Uhum. Isso, reconhecimento. O reconhecimento e a valorização, Isso, né? ótimo. Acho que tá bom. Acho que tá bom já. Qual das 3 armadilhas que vocês acham que são? Uma armadilha que ele responsabiliza a gestão pelo conflito ali, mas aí... Suposição da verdade, Isso. achar que tá certo? Eu acho Da que... culpa, compreende quase tudo. Até essa da culpa eu também acho que... mas é isso, posição da verdade. Mas eu acho que vai englobar os 3, sabia? Vai. Eu também acho, eu acho que pega tudo ali, né? Pega, porque, na verdade, é a invenção da intenção. A intenção da equipe gestora é melhorar o rendimento escolar. Eu gosto da estrutura da culpa ali, porque eu acho que ele responsabiliza a gestão pelo conflito. Vai dar discurso aqui, agora vai dar divergência. Isso. Leiam documento. Posso colocar os 3, então? Colegas, qualquer coisa... Isa. Vocês têm um documento lá, e eu acho que lá, eu acredito que vocês consigam entender um pouquinho melhor no documento através dessas suposições, das invenções da estrutura de culpa lá no documento. Aquele do método de Harvard. Tá, eu vou copiar esse aqui para poder baixar. Mas você viu, a gente consegue englobar quase todos eles. Se a gente pegar a suposição da verdade ali, ele acha que o pessoal quer controlar o trabalho dele. Então, tem objetivo de orientação, tem como controlar o trabalho. Dá para colocar a suposição da verdade, pensando. E aí, o que eu acho que encaixa é a estrutura da culpa ali, porque ele joga no diretor, né? Na gestão ali, a equipe gestora, no caso. Entra dois itens ali. Mas é importante entender, assim, o que isso pode, como isso pode... e de que maneira isso impacta naquilo que você supostamente irá conversar com ele, né? Então, isso que a gente entender. A gente precisa fazer com que esse entendimento realmente aconteça. Se eu vou conversar com esse professor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso primeiro se preparar? De que maneira? Por que eu vou conversar com ele? Qual é o meu propósito? Desabafar dizendo que ele não quer participar do coletivo, que ele não quer fazer nada da escola, que ele é contra a escola. Qual é o meu propósito da conversa com ele? Daí tem aqueles 5 passozinhos lá que a gente fez. Entendeu? Professora, eu não estou conseguindo acessar esse link do Harvard aqui. Eu cliquei. Eu coloquei lá no chat, no chat, no WhatsApp também. Tá, mas é que o WhatsApp eu estou no celular, não liguei o WhatsApp. Mas se eu ligar no computador aqui, daí que não roda esse computador meu. Mas deixa eu puxar aqui, vamos ver. Durante o que a gente vimos, primeiramente, a gente tem que sentar com o professor e buscar dele qual o ponto de vista dele perante essa situação, né? Exatamente. E aí colocar que o seu ponto de vista, Francis, é diferente do dele. Isso. E daí só que tu tem que ter o argumento aí posterior, que é a preparação para dizer para ele o porquê. E também eu acredito que eu, professor, nesse momento, eu também buscaria, já que ele tá tão resistente, que solução, que alternativa, como que ele poderia contribuir comigo para buscar resolver essa situação, esse encaminhamento junto com a família, sabe? Seria esse. Então vai ser o primeiro, a suposição da verdade. Primeira coisa, a gente tem que fazer isso. A gente já viu que ele é resistente, agora é buscar nele, né, não a solução, mas buscar nele para ele se sentir envolvido, né? Eu vejo isso. Aí depois eu estou analisando, eu não consigo voltar aqui lá, professor, mas aí naquele esqueminha lá que o senhor colocou lá como que chama lá, meu Deus, dali
Harvard, é isso, né, que fala, naquele esqueminha. Primeiro a gente tem que buscar tirar dele o que ele pode contribuir. Aí depois disso, qual que era o objetivo, gente? O que vamos alcançar com isso? Como vamos fazer isso? Acho que era assim. Depois, como vamos fazer isso? Enfim, é que o professor... Vocês viram o que eu escrevi ali? Será que entra de acordo com o que a gente falou? Essa posição Eu coloquei... da verdade, ouvir o professor sobre o que ele considera a proposta negativa, e buscar nele isso mesmo, continua aí, e buscar junto ao professor, não é alternativa ou soluções, como ele pode contribuir para a gente chegar, né, a atingir um objetivo, um sucesso perante aquela dificuldade que a gente está tendo. A gente tem que buscar isso mesmo. Vai, continua. Fico falando, vou te atrapalhar. Não, mas eu não esquenta, eu vou escrevendo, a gente vai ajeitando, e pedir a ele sugestões de melhoria, outras sugestões. Perante a situação, e como a gente poderá desenvolver, e como a gente poderá... Tipo assim, a proposta que vocês estão passando não é boa, mas então diga outra. Isso, diga outra. E pelo que eu entendi também nessa proposta de Harvard, a gente fazer com que o professor, para ele começar a também desenvolver o processo, aceitar, a gente tem que fazer com que ele entenda, que ele compreenda esse processo, e que ele faz parte. E que eu abri aqui no celular, né, que está dizendo lá. Dos passos, vamos ver se eu abri certo. Primeiro passo. Francis, essa dificuldade que eu tenho é deixar claro para ele o que eu quero. Sim. E a minha ideia. Eu não consigo, muitas vezes, encontrar as palavras certas no momento. E, às vezes, eu não deixo tão claro isso para a pessoa que está ouvindo entender. Entendeu? Eu sei disso. Então, eu várias vezes eu pergunto, tu entendeu? Eu fui claro? Tu conseguiu entender qual é o meu ponto de vista em relação ao seu? Eu entendo o teu... Tá? Essa discussão, esse diálogo que a gente precisa deixar assim, sem dúvidas, entendeu? Para que ele também possa entender que ele vai fazer aquilo como parte do processo. E essa dificuldade eu tenho como gestor, não vou mentir, sabe? Para deixar claro para o profissional, para o aluno, muitas vezes aquilo que eu gostaria, ou que é o meu ponto de vista, ou que eu entendo como correto para ouvir ele. E aí, às vezes, tu coloca algo no meio que tem uma outra interpretação. E aí, tu cria uma outra abertura que, muitas vezes, o conflito se acira um pouco, não vou mentir. Ou que ele entende de uma outra maneira, achando que a gente está querendo expor, falar. Às vezes, a gente tentando contornar aquela situação, ainda a gente sai de ruim, porque você está querendo contornar a situação, a pessoa está pensando diferente e a pessoa não está querendo entender o que você está colocando para ela. Sim. Eu vou lá na outra sala ajudar eles um pouquinho também, tá? Obrigada. Meninas e Gilei, eu tô aberta aqui, eu estou escrevendo no computador e estou com os passos abertos aqui no meu celular. Então, o primeiro lá, ele fala de preparar o diálogo, né? Começar a notar, ver o que aconteceu, as informações da situação, o que isso impactou. Daí, o segundo passo já fala ali de verificar os objetivos e decidir se deve levantar a questão. Pense o que você deseja alcançar com essa conversa. Modifique a sua postura para apoiar a aprendizagem, partilhe a solução do problema. Repetir as mesmas informações não vai solucionar. Conversar é o melhor caminho para abordar a questão e seus objetivos. A questão está realmente embutida em seu diálogo de identidade? Você pode afetar o problema alterando suas contribuições. Se você levantar a questão, o que pode fazer para ajudar a si mesmo e seguir em frente? O que vocês entenderam desse segundo passo?
Que o primeiro eu entendi que é se preparar para a conversa, para entender o ponto de vista do outro lado, porque que gerou o conflito. No segundo, você vai levantar os objetivos, né? Os objetivos dessa conversa após o conflito. Sim. Isso. E aí tentar modificar a postura. Então tá, deixa eu tentar colocar isso aqui, ó. Entender os motivos, modificar a postura, sim, isso mesmo. Verificar seus objetivos, o que se deve alcançar com essa conversa. Uhum. Como diretor... Mudança de postura. Tá, vamos para o terceiro agora. Vocês estão com ele aberto aí também, não? Sim. Tá, peraí que o meu agora aqui resolveu fechar tudo. Ai, Jesus. Eu tô tentando não mexer, que bagunça para você ainda. Eu não tô com ele aberto porque bagunça no teu, né? Não, eu tô dizendo aquele outro documento. Aquele que o prof colocou. Eu acho que o terceiro aí agora. Deixa eu pegar de volta que o meu fechou de novo. Fechou? É descrever o problema. E incluir os pontos de vista. Qual que você está agora? Sou no terceiro já ou ainda no terceiro segundo? passo. Já no terceiro, né? Agora você vai descrever o problema e colocar os 2 pontos de vista. E, além de tudo, buscar soluções para resolvê-los, né? No terceiro, né, Solano? Isso. Uhum. Convide o outro a juntar-se a você como parceiro. Né? Então, é resolver o problema. Descreva o problema. Descrever o problema. Uhum. Incluir os... Epa, deu errado ali. Os 2 pontos de vista. E propor soluções? Nesse já? E propor soluções. Coloca esses juntos, que esse eu acho que esses juntos quer dizer que para que ele está envolvido, né? O professor está envolvido. Incluir os 2 pontos de vista e propor soluções juntos. Tá. Daí agora o quarto. Investigue a história do outro e a sua. Escute para compreender a perspectiva do outro o que aconteceu. Faça perguntas. Reconheça os sentimentos por trás dos argumentos das acusações. Parafraseie para ver se compreendeu. Tente esclarecer como vocês chegaram a esse ponto. Compartilhe os pontos de vista aqui de novo. Suas experiências passadas, intenções e sentimentos. Reestruture para se manter nos trilhos. Da verdade para as percepções, da culpa para a contribuição, das acusações para os sentimentos e assim por diante. Descrever o problema, incluir os 2 pontos de vista. Eu acho que no quarto passo seria analisar o que está afetando a mais cada um ali. E daí as soluções vai no quinto passo. Vocês não acham? Então, porque você falou ali o fazer, você leu, eu estava escutando o que você estava lendo. O fazer, será que não é decidir agora? É elaborar algo que vão fazer? Será que... Porque aqui começa assim, com investigue a história do outro e a sua. Eu acho que, primeiro, ali no terceiro, descrever o problema, incluir os 2 pontos de vista. Daí agora... eu acho que o quarto passo seria investigar porque aqui fala muito dos sentimentos por detrás dos argumentos e acusações. O que está fundamentando o ponto de vista de cada um? Eu acho que esse é o quarto passo, né? Também. É que você vai tentar esclarecer, né, como vocês chegaram a esse ponto de vista.
Só que eu vou tirar aquele solução aqui de cima, que isso aqui vai entrar no último. E aqui, em vez de incluir, eu vou colocar expor. Expor os 2 pontos de vista aqui. Entendi. Entendi o que você está fazendo, Marisa. Bom, esclarecer os motivos. Os motivos não, como é que é? Não seriam os motivos? Como que é a palavra? Marisa, esse quarto aí, acho que a gente tinha que colocar para esclarecer e a gente também abrir para o professor as expectativas dele ali, para a gente ouvir o que ele vai estar falando, né? Esclarecer como vão chegar a esse ponto de vista, né? Na verdade, o que levou a cada um ter esse ponto de vista, esclarecer o que levou a cada um. É o que está preocupando ele, o que está preocupando ele, o que. Ter seu ponto de vista. Qual a preocupação maior? Qual a preocupação? Esclarecer o que levou a cada um ter seu ponto de vista. Qual é a preocupação que gerou o conflito? O 5º passo: pensar juntos na solução. E construir acordos, fazer parcerias aí, os entendimentos que vão fazer. Construir soluções em conjunto. Pensar juntos. Solução. Construir. Mais um minutinho, eles vão retornar aqui e aí a gente vai socializar. Pensar juntos na solução, construir combinados e combinados de monitoramento e avaliação das ações propostas. O que vocês acham dessa forma? Ótimo, fechou na hora. Pode ser assim, né? Perfeito. Então tá. Então eu vou voltar. Quer dizer, eu tô com a minha tela. Coloca os nossos nomes lá em cima. Eu coloquei. Olha lá. Nossa, Marisa, agora... Girley, Francis, Solange. Tá lá em cima. Verdade. Eu estava olhando que era debaixo do pretinho, mas é na frente. Sim, eu comecei a pôr lá no grupo dos colegas, depois que eu vi que eu estava no lugar errado. Beleza, Marisa. Eu falei, meu Deus, tem alguém escrevendo junto comigo. Não, era eu escrevendo junto com outro. Eles já estão retornando para a sala? Já retornaram os colegas? Muito bem. Quem vai compartilhar do estudo de caso 1, contar um pouquinho como que é o estudo de caso, rapidinho, e aí mostrar quais são as questões para análise e registro. 3 minutinhos, Girley. Tá, vamos lá então, pessoal. O nosso estudo de caso é quando a resistência se transforma em conflito. Caso 1, sempre fiz assim. Durante uma reunião pedagógica, a equipe gestora apresentou novas estratégias para acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Entre elas, estava a necessidade de registros mais sistemáticos e devolutivas periódicas às famílias. Após a reunião, um professor comentou com os colegas que as novas orientações eram apenas mais uma forma de controlar o trabalho docente. Nos dias seguintes, ele passou a demonstrar resistência às propostas, deixou de participar de algumas discussões pedagógicas e começou a afirmar que sua experiência profissional estava sendo desconsiderada. A equipe pedagógica, por sua vez, sente que o professor não está colaborando com os encaminhamentos coletivos e teme que sua postura influencie outros colegas. O clima entre professor, a equipe pedagógica e a direção tornou-se cada vez mais tenso, dificultando o diálogo e a construção de acordo. Questões para análise e registros. O que aconteceu sem buscar culpados? Então, o que aconteceu para a gente foi que a interpretação das mudanças propostas como uma forma de controle de trabalho docente ali, afetou ali o professor, deixou o professor preocupado, porque ele entendeu isso de outra forma. Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Equipe gestora, preocupação com o equívoco na interpretação do docente, quanto ao objetivo da ação. E para o professor, insegurança na qualidade do seu trabalho, por que eles estão fazendo essa análise, o que eles estão buscando, será que eles estão querendo me pressionar, fazer alguma coisa comigo? Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? A autonomia docente, a metodologia utilizada, o reconhecimento e a valorização.
Quais armadilhas aparecem? Suposição da verdade, invenção da intenção ou estrutura da culpa? As armadilhas de Harvard ali. Então, para a gente ali, a suposição da verdade. Por isso, será necessário ouvir o professor sobre o porquê ele considera a proposta negativa e pedir a ele outras sugestões de melhoria perante a situação. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método de Harvard para conduzir essa conversa? Primeiro passo, se preparar para a conversa, refletindo sobre os motivos que ocasionaram esse conflito. Segundo passo, verificar os objetivos dessa segunda conversa com o professor, analisando a necessidade de uma mudança de postura. Terceiro passo, descrever o problema, expor os 2 pontos de vista. Quarto passo, esclarecer o que levou a cada um ter seu ponto. Qual a preocupação que gerou o conflito? E quinto passo, e mais importante, pensar juntos na solução, construir combinados, acordos de monitoramento e avaliação das ações propostas e, juntos aí, pensar na aprendizagem, pensar na escola, pensar na melhoria aí do andamento da instituição, na melhoria das informações aí que era que a equipe gestora tinha buscado desde o início. Beleza? Show. Beleza. Essa Marisa é muito fera, nós vamos deixar ela escrever todo dia, mas está acabando agora, não vai ter que ser, a bicha é fera. A gente descobre nos últimos encontros. O grupo todo. E ela está escondidinha, e foi só, faltando só 2 agora, Gilei. Presta atenção. É verdade. Andréia, Grazi e Nair, quem que vai falar um pouquinho sobre o estudo de caso e também as questões para registro? Nair, você quer falar, Nair? Eu posso falar, mas depois do que o outro grupo está se achando muito aí. Vamos lá, Nair. Então vamos lá, rapidinho. Isso. Vocês estão perseguindo meu filho. Uma família procurou a direção para reclamar que seu filho tem recebido advertências frequentes por comportamentos inadequados em sala de aula. Durante a conversa, os responsáveis afirmaram que a escola está exagerando nas ocorrências, tadinho, e que alguns professores tratam estudantes de forma injusta. Em tom de indignação, disseram que o filho se sente perseguido e ameaçaram registrar uma reclamação formal na ouvidoria. Os professores envolvidos relatam que as advertências foram registradas após diversas tentativas de orientação e que as intervenções seguiram os procedimentos adotados pela escola. A direção precisa, como sempre, mediar a situação, preservar a relação com a família, apoiar os professores e, ao mesmo tempo, garantir que o foco permaneça no desenvolvimento do aluno, do estudante. Questões para análise. O que aconteceu? Uma família procurou a escola para reclamar sobre as advertências exageradas do filho dela, certo? Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? O estudante se sente perseguido, a família se sente injustiçada e os professores se sentem desrespeitados. Que aspecto da identidade profissional parecem estar ameaçados? Não é preservada aí, nesse caso, a imagem do professor e o abalo emocional da equipe. A gente falou equipe, mas eu ia até tirar a equipe, né? Porque, na verdade, acaba sendo o professor, a equipe, porque a gente pensou assim, todo quanto problema que acontece na escola, a gente não dorme direito, né? Quais armadilhas aparecem? É a suposição da verdade? É a invenção da intenção? Estrutura da culpa? Nós colocamos que é a suposição da verdade. Por quê? Como o diretor poderia aplicar os 5 passos no método de Harvard para conduzir essa conversa? Ouvir o que a família tem a falar, né? Registrando. Ouvir o que os professores têm a dizer. Analisar os registros. Este seria o primeiro momento, deixando claro que não seria uma conversa definitiva e que será analisada a situação para que se possa ser resolvido este conflito da melhor maneira para ambos os lados. Olha, rapaz, essa Nair deu show, André. Você viu? Oba! Obrigada! Nair,
Oi. pode acrescentar ali Aí vem a conflitos correção. melhor para ambos os lados, construir soluções. Eu acho que Uhum. fica bem isso. Construindo soluções em conjunto. Que fica assim, isso. Muito bem, colegas. Esse mesmo link, vamos continuando, porque hoje começamos 5 minutos mais tarde, mas a gente, vamos ver se terminamos no horário, tá? Então, a gente fez a socialização, e agora, no portfólio, vocês já têm lá esses 3 questionamentos positivos. A próxima conversa difícil que precisa enfrentar. Vocês querem colocar lá, eu coloquei as formas as questões propositivas, eu coloquei escrita e coloquei no balãozinho. Aí fica a critério de vocês de como que vocês vão fazer. Eu coloquei lá coloridinho para ficar bonitinho, tá? E também, nas próximas semanas, vou me comprometer com... Aí fica a critério de vocês. Colocar com aquilo que vocês vão se comprometer de acordo com o que a gente viu hoje. Tá? E façam esse registro. Ó, 5 minutinhos vocês têm para vocês, já está tudo lá no portfólio de vocês, para vocês ir acrescentando, para nós irmos finalizando o momento de hoje. Onde vai os links aqui, prof? Os links você coloca no lugar onde que está lá, copiar o link, você coloca lá. É um só, né? Lembre que é um só para os dois. Onde que está copiar o link? Eu não estou enxergando. Bom, deixa eu abrir lá. Ó, eu vou compartilhar aqui o da Nair. Tá. Eu vi escrito ali, achei. Nessa, Não, eu estava olhando parte... na tela da Meet, agora eu olhei no portfólio mesmo. Tá. Isso. Tá bom? Beleza. E aí vocês podem acrescentar. Se vocês querem tirar as citações lá e colocar no balãozinho, aumentar o balão, podem fazer, para deixar ele coloridinho, bonito. Se vocês querem fazer lá a citação colorida, tirar os balãozinhos, isso fica a critério de vocês, tá? Para dar um pouquinho mais de vida para o portfólio, para ficar bonito, e a gente precisa dar uma cor para eles também, certo? Lembrando, gente, não se esqueçam da implementação, que vai chegar lá na 12ª semana, provavelmente serão as apresentações no encontro. Cada um vai ter em torno de 10 a 12 minutos para fazer a apresentação da implementação, tá? E lembrando que a nossa implementação tem peso 5 e o portfólio também tem peso 5. Se tem alguém que tem um encontro que não participou e que não fez o registro, procure fazer esse registro e deixar bem bonitinho lá. Se não consegue fazer porque não lembra aquilo que foi a temática daquilo que a gente compartilhou e estudou naquele encontro, me chame que eu vou auxiliando vocês para ir fazendo a edição daquele momento, daquele encontro. Mas está todo mundo bem redondinho. Acho que tem uma coisinha pontual, uma ou outra bem pequenininha, de um ou de outro, mas assim, está tudo bacana. Eu tenho que parabenizar vocês aqui já, porque foi um momento assim que a gente conseguiu ir levando o portfólio em dia, construindo e não deixando atrasar, e isso é bacana, porque daí é algo a menos para a gente fazer lá no final da jornada. E na semana que vem nós teremos a nossa Andréia, a nossa diretora ganhando o mundo, compartilhando as experiências do lelele. Comprou as alpacas ou não? Olha aqui, ó. Comprei, eu trouxe um para todo mundo do colégio. Foi na Santa Luzia? Foi. Aí eu trouxe, ó. A Nair ganhou uma especial, claro, né? Mas a daí maior? Para a equipe eu trouxe um chaveirinho para todo mundo. Que eu tenho. Ganhei uma maiorzinha. E os vinos? Trouxe vinos? Não, porque eu não bebo. Não acredito. Então não. Filho, a Nair ganhou uma mochila também do Chile. O pai mostrar. Eu trouxe uma pele de uma alpaca também, de lá, bem linda. Ó, a bolsa! Para Nair eu trouxe presentes especiais. É que eu sou especial, olha aqui, né? Ó.
Alpaca. Ai, gente. Eu fui de férias em julho, Andréia, e daí depois, ó, encerrou o nosso tempo. E depois a gente foi com Ganhando o Mundo. E daí eu tinha comprado, ó, tem mais uma aqui, ó, uma pequenininha, ó. E daí eu comprei o cartãozinho do metrô, aquele, o VIPzinho, né? E daí tinha uma carguinha ainda lá, tinha alguns centavos que era o peso lá, e daí eu falei, eu não vou jogar fora e vou guardar e vou levar, porque não tinha saído o resultado ainda. E eu fui de férias. E aí eu falei, em agosto eu vou voltar. E deram risada. Eu falei, não, eu vou voltar, em agosto eu vou voltar. E daí eu ocupei. E agora eu dei esse cartãozinho para um colega meu que era de Mariópolis, ir para lá. E ainda tinha um pouco de saldo também. Mas vocês ficaram num lugar top. Nós ficamos um pouquinho, assim, mais perto da estação Los Leones. Também era perto do Sky Costaneira. Mas vocês ficaram num lugar chique. Bairro Nobre. Hotel, foi. Las Condes. Quantos minutos dava de metrô? Eu acho que dava em torno de uns 15, 20 minutos, mais ou menos. Não, 20 minutos dava onde que a gente estava. Você era mais longe. Não, mas era rápido, né? Muito rápido, Era rápido, né? É, muito rápido. Então, eu acho que assim, entre a caminhada e mais metrô, assim, dava no máximo 30 minutos até. Exatamente. Comeram no refeitório da universidade? Aham. Como a Mas cultura... foi pior. Pior é a comida, não adianta, né? A pior parte foi a comida. Não é o nosso paladar, né? Não, muito. E nós Eu não morrendo de gostei. inveja agora. Não, mas é verdade, Nair. É que eu sou Então tá vice, bom. né? Eu nunca vou. Não, a gente nunca sabe o dia da manhã, Nair. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ir, não, sabe? A única vontade que eu tenho de ir é pra cama, sempre. Dormir. Tá. Beijos, meus queridos. Deixa eu tirar foto, Nair, hoje você tá apressado, só um pouquinho. Não apareci na outra. Viu? Só um minutinho. A França Vamos já lá. se arrumou. Passa a leitura, Nair. A escuta é talvez o elemento mais importante da comunicação. Escutar é um ato de respeito. Obrigada por me escutarem hoje. Girlei, obrigada pelos elogios. Você foi Vamos muito tirar show, uma você foto foi show. maravilhosa agora. Ei, Nair, Vamos você ver. falou que só pensa em cama. Não, você pensa na praia. Não penso, Mas não. você não colocou a Eu penso praia lá no teu... Ergue a mãozinha. não. Verdade, Marisa, obrigada. Eu prestei atenção, muito bonito, por sinal. Eu também gosto muito da praia. Ergue a mãozinha, fica um bonito na foto, para o nosso registro. Muito bem. A gente já é lindo, né? Eu sei. Gente, tenham Abraços. paciência, tenham discernimento nas palavras. O conflito muitas vezes é resolvido com a calma, com aquilo que nós conseguimos propor em benefício coletivo do colegiado. Não culpem ninguém, e quanto antes vocês conseguir conversar, dialogar e solucionar o conflito, com certeza teremos menos ouvidoria, nós teremos menos problema com o clima escolar e teremos muito mais a participação efetiva e o respeito dos nossos profissionais e estudantes na escola. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, bom final de semana, boa semana de trabalho e não se esqueçam da implementação, tá bom? Até. Boa noite. E torçam para a seleção na sexta, porque não está muito bom o negócio. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.